abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 21 ao versículo 24. O tema da nossa mensagem dessa noite é Jesus Cristo, Esperança dos Desesperados, parte 2. Então é a continuação daquilo que nós já vimos pela manhã. E mais uma vez nós vamos ver que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é a esperança para aqueles que estão desesperados. Marcos, capítulo 5, a partir do verso 21. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Até aqui. Pai de amor, Pai Santo, obrigado, Deus. Que grande privilégio estarmos aqui, ó Pai, nessa casa de oração para adorar, bendizer o Teu santo nome. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor já falou, ó Deus, aos nossos corações, pelos textos lidos, pelas canções entoadas, pelas orações feitas. E agora, ó Deus, é o momento onde nós podemos abrir a palavra do Senhor e buscar ciência na palavra do Senhor. Entretanto, ó Deus, nós reconhecemos mais uma vez que se o Teu Santo Espírito não nos iluminar, nós vamos sair daqui da mesma forma que entramos. Por isso, Pai, por misericórdia e graça, ilumina a nossa mente, ilumina nosso coração, nos dá, ó Pai, discernimento para ouvir a Tua palavra. Fala aos nossos corações, alimenta o Teu povo. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero começar esse sermão repetindo algumas perguntas que eu fiz hoje pela manhã. E eu quero perguntar para você que está aqui no templo, para você que nos acompanha em casa, o seguinte: você que me ouve, já ficou desesperado por conta de algum sofrimento, por conta de alguma situação adversa? Você já passou por um sofrimento tão grande, tão intenso, tão forte, que o seu coração ficou carregado de desespero? Como eu destaquei pela manhã, irmãos, o sofrimento, a angústia, as lutas fazem parte dessa vida. Eu disse pela manhã que essas coisas estão, nesse pacote fechado chamado vida. O sofrimento faz parte dessa vida. Aliás, o próprio Jesus Cristo, ele prometeu lá em João, capítulo 16, verso 33, o seguinte: No mundo passeis por aflições. Então não tem jeito. É uma promessa do nosso Senhor e Salvador. Eu e vocês experimentamos e continuaremos a experimentar o sofrimento, a aflição, porque isso faz parte dessa vida. Muitas pessoas, irmãos, inclusive pessoas cristãs, inclusive pessoas de dentro da igreja, irmãos queridos em Cristo, experimentam o sofrimento. Alguns experimentam o sofrimento na vida conjugal. Como eu disse pela manhã, quantos casamentos de fachada existe por aí? Quantos casamentos falidos existe, inclusive, no meio do povo de Deus? Quantos pais e mães sofrem por conta do relacionamento difícil que tem com os seus filhos? Quanto sofrimento de nós pais, das mães, são justamente o sofrimento dos filhos. Talvez porque o filho não está aqui, na casa do Senhor. Quantos outros
sofrem por doenças físicas. Nós temos orado por quantas pessoas, irmãos queridos, porque o sofrimento faz parte dessa vida. Outros sofrem com doenças emocionais, psicológicas, depressão, ansiedade, toque. Essas coisas estão no nosso meio, irmãos. Outros estão sofrendo na vida espiritual. Até estão na igreja. Até estão arrolados no hall de membros, mas estão distantes do Senhor. Há muito tempo não sentem mais a presença do nosso Deus. Há muita gente assim no nosso meio. E quem sabe essa seja a sua condição nessa noite. Você que está aqui no templo, você que nos acompanha pela internet. Quem sabe você está passando por um sofrimento tremendo, por uma aflição tão grande. E o seu coração está carregado de desespero. Você não sabe mais aonde buscar socorro. E se essa é a sua condição nessa noite, irmãos, assim como nós vimos pela manhã e vamos ver agora, há solução para os nossos problemas. Há remédio para o nosso sofrimento. A história da mulher do fluxo de sangue que nós estudamos pela manhã e a história que nós vamos estudar agora à noite mostram que existe solução e essa solução é uma pessoa, essa solução é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é a esperança para aqueles que estão desesperados, e isso por conta de duas qualidades que não só nesses dois textos que nós estudamos pela manhã e estamos estudando agora, mas em todo o Evangelho de Marcos. E a primeira qualidade de Jesus Cristo que eu gostaria de destacar, irmãos, é a compaixão. O Senhor Jesus Cristo, aquele que nós estamos servindo nessa hora, adorando nessa hora, cultuando nessa hora, Ele se compadece de nós, Ele sente a nossa dor, Ele se coloca no nosso lugar, Ele leva em consideração o nosso sofrimento. Muitas vezes, nós não levamos o sofrimento das pessoas em consideração e as pessoas não levam o nosso sofrimento em consideração também, porque somos pecadores. Quantas vezes, por exemplo, você deixou de orar? Você prometeu para a pessoa, eu vou orar por você, e você deixou de orar. Por que nós fazemos isso? Porque nós não nos colocamos no lugar da pessoa. Porque nós não sentimos a compaixão que Jesus sente por nós. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele sente compaixão de nós, Ele tem misericórdia de nós, Ele se coloca no nosso lugar, Ele leva em consideração o nosso sofrimento. Veja o que diz Marcos, capítulo 5, verso 21, acompanha aí na sua Bíblia. O texto da palavra do Senhor diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Então, depois de curar um rapaz que estava carregado de demônios, que estava possuído por uma legião de demônios, da cidade de Gadara. Ele então navega de volta para os lados de Cafarnaum. E lá o Senhor Jesus Cristo, ele é recebido por uma grande multidão à beira do mar, nos lados de Cafarnaum. O verso 22 e 23 diz o seguinte, acompanha aí. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. O texto diz que quando Jesus estava à beira-mar, junto da multidão, um homem chamado Jairo, ele se aproxima do Senhor Jesus Cristo e ele se derrama na presença de Jesus Cristo. Ele se coloca aos pés
do Senhor Jesus Cristo. Ele se derrama profundamente na presença do Senhor Jesus Cristo. E nos chama a atenção, irmãos, o fato desse homem ser um homem importante. Nós não estamos falando de qualquer um. O texto diz que ele era um dos principais da sinagoga. Lucas, contando essa mesma história, diz que ele era chefe da sinagoga. Ou seja, era um homem reconhecido pelo povo, era um homem importante, era um homem relevante para aquela sociedade. Mas esse homem, ele abre mão de toda a sua pompa, ele vai ao encontro de Jesus e ele se derrama na presença do Senhor Jesus Cristo. E ele faz isso porque esse homem estava desesperado. O texto diz, irmãos, que esse homem importante, relevante, reconhecido, ele tinha um sério problema. A sua filhinha, de apenas 12 anos, detalhe, a sua única filha, estava muito doente. O texto diz que ela estava à beira da morte. Então, com essa grande aflição, desesperado, ele vai ao encontro de Jesus, ele se coloca aos pés de Jesus, e ele humildemente, insistentemente, ele clama a Jesus, ele suplica a Jesus o que está aí no versículo 23. Ele diz: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Veja que ele insistentemente, irmãos, ele diz: minha filhinha, Jesus, está à morte, ela está para morrer, então por favor, eu clamo a ti, vai comigo, impõe as mãos sobre a minha filha que está à beira da morte, para que ela seja salva, para que ela possa viver. Provavelmente, irmãos, Jairo já havia ouvido a respeito dos grandes milagres que Jesus já havia realizado ali em Cafarnaum. Jesus já havia feito muitos milagres na cidade de Cafarnaum e Jairo está lá. Ele é o chefe da sinagoga. Jesus constantemente ia na sinagoga, ou seja, Jairo tinha contato com o Senhor Jesus Cristo. Ele sabia quem era o Senhor Jesus Cristo. E então, irmãos, por saber isso, ele se joga, ele se coloca, ele se derrama na presença de Jesus e clama a ele. Ele tinha fé que se o Senhor Jesus Cristo fosse até a casa dele, impusesse as mãos sobre a sua filha, essa filha que estava à beira da morte, seria curada. E Jesus Cristo, irmãos, compadecido desse pai, ele se coloca no lugar desse pai, ele sente a dor desse pai que estava desesperado, porque estava para perder a sua única filha. E o texto diz então, que Jesus vai ao encontro, vai à casa desse homem para encontrar essa menina. Veja o que diz o verso 24. Jesus foi com ele. E Jesus foi com ele porque ele sentiu a dor de Jairo. Ele se colocou no lugar de Jairo. Entretanto, irmãos, algo acontece nessa caminhada até a casa de Jairo. Como nós vimos pela manhã, a caminhada de Jesus até a casa de Jairo é interrompida. E eu quero que por um instante você se coloque na pele de Jairo. Você que é pai, você que é mãe. A sua filhinha, a sua única filhinha, estava à beira da morte. Ele vai atrás do socorro. Ele consegue convencer o Senhor Jesus Cristo a se compadecer dele e ir até a sua casa para curar a sua filha. E ele está com pressa porque ele quer ver a sua filha curada. Mas o Senhor Jesus Cristo para. Imagine a frustração de Jairo.
E os versos 25 a 34, que nós estudamos hoje pela manhã, mostram que Jesus parou porque uma mulher anônima, que já sofria há 12 anos com um fluxo de sangue, ela se infiltra na multidão, ela vai por trás de Jesus e ela toca nas vestes de Jesus, nas roupas de Jesus. Porque ela acreditava que se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada da sua enfermidade. E por isso que ela vai até o Senhor Jesus. E ela faz isso. E foi exatamente isso que aconteceu, irmãos. Quando ela toca nas vestes de Jesus, aquela mulher que sofria há 12 anos, ela é curada da sua enfermidade. Finalmente, aquela mulher anônima, que já sofria 12 anos por conta desse fluxo de sangue, que havia gasto todo o seu dinheiro com médicos sem ter solução para o seu problema, finalmente essa mulher encontra a cura. Entretanto, o texto nos diz que ela estava indo embora sem falar nada. A sua fé estava velada, escondida. E o Senhor Jesus Cristo então pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? E ela então, trêmula, com medo, ela se prostra aos pés de Jesus, assim como havia feito Jairo, e ela revela tudo o que tinha acontecido. Ela conta como ficou doente durante 12 anos por conta de um fluxo de sangue. Ela conta que ela gastou tudo o que tinha com médicos e com tratamento sem obter a cura da sua enfermidade. Ela conta para Jesus que ela acreditava que se tocasse nas vestes de Jesus ela seria curada. Ela conta como ela chegou por trás de Jesus e tocou nas suas vestes. E ela então testemunha também a respeito de como ela foi curada imediatamente e completamente assim que tocou as vestes de Jesus. E depois de ouvir o testemunho dessa mulher, como nós vimos pela manhã, depois dela revelar a sua fé que era oculta, nós ouvimos o Senhor Jesus Cristo dizer o seguinte para essa mulher, verso 34. Se quiser, você pode acompanhar no telão. O texto diz assim: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Que grande bênção, irmãos. Essa mulher que estava excluída da sociedade, excluída da vida religiosa, como nós vimos pela manhã, excluída da vida conjugal, como nós vimos pela manhã, ela estava finalmente curada. Mas veja o que diz o versículo 35. Marcos capítulo 5, verso 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Veja que balde de água fria para Jairo. Ele foi ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Ele se prostra aos pés do Senhor Jesus Cristo. Ele cria que o Senhor Jesus Cristo, se ele impusesse a mão sobre a vida, sobre o corpo da sua filha, essa filha seria curada. Ele vê o Senhor Jesus Cristo se compadecendo dele e indo ao encontro da sua filha que estava muito doente. Mas por conta dessa parada, a sua filha morreu. Era essa a impressão que nós teríamos falando humanamente. Mas o nosso Jesus nunca chega atrasado. Ele nunca chega atrasado. Ele recebe essa notícia trágica: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Para essas pessoas, irmãos, essa era uma causa perdida. Não havia mais solução. Enquanto ela estava à beira da morte, mas ainda estava viva, havia esperança.
mas não tem mais fôlego de vida nela. Ela faleceu, ela morreu. Para essas pessoas não havia mais solução. E por isso que eles até repreendem Jairo. Jairo, para de incomodar a Jesus. Para de incomodar o mestre. Esse é um caso perdido. Não há mais solução para o seu problema. Existe um ditado popular que provavelmente você já deva ter ouvido, que diz que para tudo se dá um jeito, menos para a morte. Mas isso não é verdade para o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele tem poder e autoridade, inclusive, sobre a morte. Veja o que diz o versículo 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas. Você acabou de ouvir uma mensagem que falava que a sua filha está morta. Mas não temas, crê somente. Jesus não dá atenção para aquilo que os mensageiros trouxeram a ele. E ele quer que Jairo também faça o mesmo. Que Jairo não considere a palavra, a mensagem que esses mensageiros trouxeram. O desafio lançado para Jairo era o seguinte: crer em Jesus e na sua palavra, ou crer na palavra dos mensageiros? Crer na promessa de Jesus, ou crer na realidade aparente daquela situação adversa? E o desafio aqui para Jairo era crer no Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo diz: não temas. Não temas. Crê somente. Irmãos, quando parece que tudo está perdido, nós devemos depositar a nossa confiança em Deus. Nós devemos buscar socorro no nosso Deus. A palavra de Deus mostra isso. Isso não é novo. Veja o que diz o Salmo 22, verso 4 e 5. Nossos pais confiaram em Ti. Confiaram e os livraste. A Ti clamaram e se livraram. Confiaram em Ti e não foram confundidos. O nosso desafio como cristão é confiar no nosso Deus. É confiar no nosso Pai Celestial. Veja o que diz outro texto. Isaías 26, 3 e 4. Tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. O Senhor Jesus Cristo falou para Jairo: crê somente. Não temas, crê somente. E ele deveria crer em Jesus, porque Jesus Cristo é o Deus encarnado. E é por isso que nós devemos depositar a nossa confiança no Senhor Jesus Cristo. O verso 37, irmãos, diz assim: contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. O verso 37 mostra que Jesus despediu a multidão, porque ele estava sendo seguido por uma multidão, e inclusive os discípulos, com 3 exceções: Pedro, Tiago e João. Veio a música na sua cabeça, mas preste atenção: Pedro, Tiago e João acompanharam o Senhor Jesus Cristo. E o verso 38 diz: chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Quando Jesus, esses 3 discípulos e Jairo chegaram à casa de Jairo, havia um grande alvoroço, diz o texto. O clima era terrível. Nós estamos falando, irmãos, de uma morte de uma menina de 12 anos. Nós estamos falando da morte de uma menina que era uma filha única.
de um homem importante naquela localidade. E alguns estavam realmente consternados. Como eu disse, era a morte de uma criança. Estavam de fato chorando, entristecidos, alguns davam um grito de lamento. Entretanto, irmãos, haviam também os profissionais pranteadores, pessoas que eram contratadas para chorar nos velórios. São as carpideiras. Mateus, contando essa mesma história, lá no capítulo 9, versículo 23, diz inclusive que havia flautas, pessoas tocando flautas. Então era um clima extremamente barulhento, triste, fúnebre. Era uma bagunça, era uma confusão, um alvoroço só. E o versículo 39 diz assim: ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? Veja que pergunta peculiar aqui do Senhor Jesus Cristo, né? Nós estamos num velório de uma criança de 12 anos e ele pergunta: por que estáis em alvoroço e chorais? E ele complementa: a criança não está morta, mas dorme. Segundo o Senhor Jesus Cristo, aquele choro, aquele planto, aquela confusão, aquele alvoroço não se justificava por dois motivos. Primeiro, porque muitas daquelas pessoas não estavam chorando com sinceridade. Nós vamos ver isso mais adiante. E segundo, porque a morte não teria a palavra final naquele dia. O Senhor Jesus Cristo reverteria aquela situação, humanamente falando, adversa. O verso 40, parte A, diz assim: e riam-se dele. Percebe então, irmãos, a falta de sinceridade de algumas pessoas que lá estavam? Aqueles que estavam chorando, batendo no peito, gritando de lamento, quando ouvem o Senhor Jesus Cristo, de uma hora para outra, eles rompem em uma gargalhada. Eles zombam do Senhor Jesus Cristo. A palavra no original grego aqui é katalagelo, que significa ridicularizar, zombar, escarnecer. Essas pessoas estavam humilhando o Senhor Jesus Cristo por aquilo que ele havia dito. Esse era o propósito dessas pessoas. Veja como aquele choro, aquele lamento era fingido. Porque do choro, do pranto, eles vão para o extremo oposto, para o riso de deboche. A parte B do verso 40 diz assim: tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ele estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Então, depois de expulsar aqueles escarnecedores que estavam lá, as carpideiras, né? Jesus entra com os pais e com os discípulos no local onde a menina estava sendo velada. Lá o Senhor Jesus Cristo toma essa menina pela mão e ele diz a essa menina: Talita cumi. E veja a compaixão de Jesus por essa menina. Essa era a língua que provavelmente a sua mãe a chamava para acordar. Era a sua língua materna. Ele diz: Talita cumi. E como Marcos está escrevendo prioritariamente para gregos, ele faz a tradução para os seus leitores. Ele diz que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Então veja, irmãos, o Senhor Jesus Cristo pega essa menina pela mão e com autoridade, poder, ele diz: menina, levanta, eu te mando. E a partir daqui, irmãos, nós vemos a segunda qualidade de Jesus que faz que ele seja esperança para aqueles que estão desesperados. E a segunda qualidade é poder.
Como eu disse pela manhã, muitas vezes nós temos compaixão das pessoas. Quem nunca chorou ouvindo uma história triste de alguém que você queria ajudar, mas você não pode? Quem não se compadece daqueles irmãos nossos que estão no Afeganistão agora? Eu estava vendo uma notícia ontem que uma igreja toda já foi martirizada. Irmãos nossos, que foram mortos por conta da mesma fé que eu e você temos. Nós louvamos a Deus porque para eles não há mais sofrimento, não há mais dor. Mas nós nos compadecemos. E muitas vezes nós nos compadecemos e a gente não pode fazer nada além de orar. Jesus Cristo é aquele que não só se compadece, mas ele tem poder para transformar as situações. E é isso que o Senhor Jesus Cristo faz. O verso 42 diz: imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. A menina foi ressuscitada pelo poder do Senhor Jesus Cristo aqui, irmãos. Essa menina estava morta e ela voltou à vida. Lucas, contando essa mesma história, ele traz um detalhe que nós não temos aqui em Marcos. Lucas diz, no capítulo 8, versículos 54 e 55. Veja o detalhe. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Olha o detalhe. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou. Essa menina, ela pôde se levantar porque ela estava morta. Aliás, a palavra morte significa separação. O que é a morte? É a separação do corpo e da alma. Essa é a morte física. Existe a morte espiritual também, que é a separação do homem com Deus. Mas vamos falar da morte física, a separação de corpo e alma. Essa menina estava morta. E o texto diz que depois que Jesus deu a ordem, o espírito voltou. Ou seja, ela foi ressuscitada pelo poder do Senhor Jesus Cristo. E quando o Senhor Jesus Cristo faz isso, ele revela a sua identidade como Deus. A palavra do Senhor, no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 6, diz o seguinte: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. É só Deus que tem poder para fazer isso, irmãos. E quando Jesus ressuscita essa menina, ele está falando: eu sou Deus. Isaías, capítulo 25, verso 8, eu vou ler aqui na versão da Nova Atualizada, diz o seguinte: tragará a morte para sempre? E assim o Senhor... tragará a morte para sempre? E assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o vexame do seu povo, porque o Senhor falou. Haverá um dia, irmãos, que Deus vai vencer a morte completamente. O texto diz: Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o vexame do seu povo, porque o Senhor falou. E o milagre foi tão grande, irmãos, que o versículo 42 diz: ficaram todos sobremaneira admirados. Nós vimos, essa menina estava morta, mas agora ela tem vida. O verso 43, encerrando a história, diz: mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse. E por que Jesus diz isso? Porque ainda não era a hora. O Senhor Jesus Cristo haveria de doar a sua vida, de ofertar a sua vida pelos nossos pecados, mas ainda não era a hora. Por isso que ele manda que eles não dissessem nada. E ele continua: e mandou
que dessem de comer à menina. Veja mais um toque de compaixão do Senhor Jesus Cristo com essa menina. Jesus diz, dá comida para ela. Talvez os pais eufóricos poderiam estar lá festejando a vida, mas ela precisava comer. Veja o cuidado do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, o que esse texto nos ensina nessa noite? O Senhor Jesus Cristo, aquele que nós estamos servindo nessa noite, nesse momento, Ele é a esperança para os desesperados. E nós vimos isso por conta de duas qualidades que Ele tem. Primeiro, compaixão. O Senhor Jesus se compadece de nós. Segunda qualidade, Ele tem poder. Jesus é poderoso, porque Ele tem autoridade nos céus e na terra. Toda a autoridade me foi dada no céu e da terra, diz o Senhor Jesus Cristo. Ele tem autoridade sobre tudo, sobre todos, sobre todas as doenças, inclusive sobre a morte, porque Ele é o Deus encarnado. E Ele cura então, Ele ressuscita essa menina, porque Ele tem poder para fazer isso. E esse Jesus Cristo, irmãos, Ele vive, Ele está aqui. Ele tem poder. Por isso eu quero fazer algumas aplicações que eu já fiz pela manhã, algumas delas. A primeira é, não desista de ninguém. Talvez as pessoas já disseram para você esquecer do seu filho, da sua filha, do seu casamento, da sua igreja. Mas não existe causa perdida para o Senhor Jesus Cristo. Essa menina estava morta. A mensagem do mensageiro para Jairo era, não incomodes mais o mestre, não tem mais jeito. Mas o Senhor deu jeito, porque para Ele não há causas impossíveis. Eu perguntei para você qual é o drama que você traz aqui nessa noite. Qual é o desespero que está tomando conta do seu coração nessa noite. Você é menor do que ele, do seu problema. Mas o seu Deus é maior do que o seu problema. Então faça como Jairo, se derrame na presença do Senhor Jesus, numa fervente oração como nós cantamos, e deixe no altar do Senhor aquilo que tem trazido aflição para a sua vida. Testemunho a respeito daquilo que Deus fez, nós vimos isso, pela manhã. Jesus curou essa mulher e ela estava indo embora. Não deixe de falar dos grandes feitos que Deus fez na sua vida. Terceiro, tenha um coração grato. Deus, assim como Ele curou e ressuscitou essa menina fisicamente, nós que estamos em Cristo Jesus, nós fomos ressuscitados espiritualmente também, pela fé que Ele coloca no nosso coração. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida e vida em abundância.